This is the Blue Reset. Olá, eu sou Danilo Santos e esse é o The Blue Reset, o podcast quinzenal da Desk Manager, onde a gente fala sobre inovação, eficiência operacional e, é claro, inteligência artificial. E hoje, que honra, estou aqui com ele, Leonardo Okumura. E aí, Léo, belezinha? Tudo bem? Posso te chamar de Léo, né? Pode. Esquece, Leonardo, eu jamais vou conseguir chamar você de Leonardo. Só minha mãe. E olhe lá, né? E olhe lá. Pô, Léo, satisfação ter você aqui, bacana demais e bacana, enfim, o convidado que você trouxe, a gente já estava aguardando há muito tempo, muito legal, obrigado aí. Enfim, Léo, aproveito já, por favor, se apresente, você já está nas telinhas da Desk Manager, mas fala um pouquinho mais, o Leonardo, o que você faz, a área que você atua aqui na Desk, por favor. Bem, eu sou o Leonardo Okumura, eu sou Head de Sucesso do Cliente aqui na Desk Manager, então sou responsável ali pelo atendimento de toda a base de cliente ali junto com o meu time. Então, o meu objetivo é o cliente usar cada vez mais a nossa plataforma, estar feliz, trazer as demandas ali que ele tem junto com o nosso time de produto. Então, esse é um pouco do meu desafio dia a dia aí. É um grande desafio, né? Poucos clientes, né, Léo? Sim, poucos clientes. Bom, vamos lá. E hoje a gente trouxe um cliente da base, que você está sempre ali conectado. Pessoal, hoje eu trouxe aqui o Richard e o Léo, trouxe esse convite. Prazer, Richard. Tudo bem? Eu falei, você me perdoa, mas eu não consigo falar o seu sobrenome. Então fala pra gente o seu sobrenome. Eu sou Richard Carnelossi. Nossa, vocês entenderam por que eu tive a dificuldade aqui, né? Nome bonito, mas só o nome. Sou vice-presidente de operações e serviços da Convergent. Convergent é uma empresa americana de integração de segurança, de sistemas e tecnologia. E também atuo como conselheiro consultivo aí para algumas empresas. Nossa, muito legal. Bacana demais. E essa questão do crescimento da empresa global é um grande desafio para vocês, né? Nesse momento. Muito. O crescimento, você não consegue fugir do crescimento global, né? Uma empresa que também cresce não só organicamente, como também através de fusões e aquisições. E, obviamente, você tem que estar sempre olhando mudanças, como ser mais eficiente de uma maneira operacional, e é onde entra o bate-papo de hoje aí sobre IA, né? Como que a gente consegue ser cada dia um pouquinho melhor, 1% melhor cada dia. Exatamente. Esse aqui é o assunto, é o core do nosso bate-papo de hoje. Eu trouxe o Léo, que é inclusive o cara que está com esse desafio aqui na Desk, que é 75% das empresas querendo implantar ou trazer resultado com inteligência artificial na organização. Mas como que a gente faz isso no dia a dia? Ou melhor, é só tecnologia, é pessoa, tem resiliência, tem treinamento, enfim, quais são esses desafios que você vê para 2027 a gente ampliar a utilização da IA? Então essa é a primeira provocação que eu trago para vocês dois aqui. Eu vou deixar você, por favor, responder para a gente. Danilo, o que eu vejo de IA, efetivamente, essa revolução, eu entendo que eu faço uma analogia muito com os anos 2000 com a internet, que todo mundo utilizava, mas utilizava para quê? Para ter um site, para fazer um download de foto, e hoje todo mundo utiliza IA sempre com a questão de querer aprender algo mais. Só que a IA, ela não é só isso, e ela é uma pequena parte disso. Eu acho que o potencial da IA, que ela tem para trazer melhorias de governança, melhorias de processos, melhorias de resultados para a empresa é muito grande. Apesar de toda empresa querer atuar com isso, e 70% delas hoje atuam já com IA, efetivamente muito poucas conseguem fazer isso de uma maneira organizada, consolidada, para que possa ter os resultados esperados. É muito interessante isso, e aí eu até te devolvo aqui, Léo. Qual é o grande desafio para sair do momento de experimento e teste e, de fato, para essa questão que o Richard está falando? Estruturar um projeto e resolver uma dor real. Acho que esse é o maior desafio, né, Léo? Principalmente. Hoje eu vejo, né, atendendo inúmeros clientes que a gente tem, esse desejo muito grande, né? Acho que muitos CEOs aí cobram os times, né? Precisamos usar o IA, né? Mas para quê, né? Então acaba ficando esse gargalo, né? Qual dor eu tenho realmente, né? Eu tenho orçamento, né? Porque a IA não é só o chat GPT lá, free, que vai resolver sua vida, né? O chat. Então a gente vê que muitas empresas hoje, de uma forma mais fácil, conseguem colocar uma IA para fazer o primeiro atendimento. Eu acho que essa é o que eu vejo que a nossa base de cliente está ganhando mais velocidade na implantação da IA.
porque é onde eles conseguem mensurar ali facilmente, né? Então, se ele tem uma estrutura de dados boa, uma base de conhecimento, dependendo do assunto, facilmente num chat, num WhatsApp, a IA consegue resolver um atendimento ali e isso trazer eficiência para a empresa. Eu acho que esse é um lado que a IA, as empresas vêm trabalhando bem. Agora, outros modelos de IA trabalhando internamente, eu acho que é onde a empresa acaba tendo mais dificuldade de descobrir onde tem esse potencial de ganho. Legal. E, Richard, você acredita que 2027 é de fato sair do teste e ir para esse pilar estratégico da IA? É necessário para sobrevivência. Qualquer Sim. empresa que seja queira crescer, seja em resultado operacional, seja em melhoria até de clima organizacional, tem que saber usar a IA, mas com muita conscientização. Eu acho que esse é o grande ponto, porque ao mesmo tempo que a IA pode ser seu principal aliado e acelerar, potencializar os resultados da empresa, ele pode ser o grande vilão e acabar com o teu clima organizacional porque é para virar alguma coisa muito assim sem valor para a empresa. Então assim tá um limiar, então é uma coisa muito sensível entre você ter um grande sucesso e melhorar esse desempenho e realmente você ter um grande fracasso e simplesmente perder pessoas boas para o mercado. É questão de segurança, né? Segurança dos dados, essas coisas. Isso é É, fundamental. e aí, pegando o gancho, é legal que você comentou. Você acredita que pode acontecer boicote? Sempre, toda mudança, e é uma mudança cultural significativa, e mudança cultural ela não é do dia para a noite, né? É uma mudança que sempre demanda um pouco mais. Se ela não for bem comunicada, por isso tem que vir da alta liderança para a base, explicar o porquê está fazendo isso. Porque a primeira coisa que aparenta é o seguinte: vamos todos perder os empregos, vamos virar todos máquinas. Pelo contrário, isso vem para potencializar o ser humano. Então, o gestor, os líderes das empresas, tem um papel fundamental nisso. E tem que tomar muito cuidado com a questão de ética, com a questão de governança. Tanto que muitos cargos hoje estão sendo criados, comitês, justamente para discutir como aplicar de uma maneira ética, correta, toda a parte do IA. Porque ele pode te levar para grandes resultados, mas se você tiver algum viés do algoritmo, por exemplo, você pode escalar problemas com informações que não são adequadas, que acaba afetando muito a reputação da empresa. É exatamente a minha próxima pergunta aqui. Esse volume de dados, inclusive você que está vivenciando essa questão de uma empresa global, como é que você consegue tratar tudo isso com uma inteligência artificial? E falando de tempos de LGPD, o Léo trouxe segurança da informação. Basicamente o que você está dizendo é fracasso ou sucesso. É basicamente isso, né? Dependendo do caminho que você toma, É o que vai te isso. dar o diferencial competitivo ou o que vai tirar você do mercado. E isso é muito. E a questão de tirar você do mercado é uma coisa muito rápida. Criar uma reputação, ela demora. Perder uma reputação. Então, se você não trabalha com a IA, com uma governança correta, falando de pessoas, falando de processos, falando de machine learning, de ter a explicabilidade dos dados. O que é a explicabilidade dos dados? Não basta a IA te dar aquele resultado. Você tem que provar por que se chegou naquele resultado, né? Imagina uma criança que está sendo alfabetizada. É isso que é a IA. Então não adianta você utilizar o chat GPT, Perplexity, não interessa a ferramenta que você está utilizando por trás disso. Quando você está colocando ela na empresa para trazer resultado, você tem que estar associado aos valores da companhia, você tem que estar associado aos processos adequados para que você evite qualquer viés de resultado e isso afete a reputação. Não, perfeito. Não, eu brinco que deu aula. O cara deu aula aqui, né, Léo? E assim, pegando inclusive, Léo, já aqui a parte do CS, na prática, faz sentido isso para você, inclusive plataformas, atendimento? É claro, puxando uma sardinha pra gente. Não, faz. Mas você tendo em eventos, você tem visto outras questões também, que não tá no nosso dia a dia, né? Sim, eu vejo, que nem o Richard falou, questão de reputação, né? Várias matérias, às vezes, que sai que, sei lá, coloca uma IA para fazer um trabalho de recrutamento e seleção e ela tem um viés ali de, sei lá, talvez contratar só homens, né? E isso está fora da política da empresa. Então, isso vem se discutindo bastante, né? Então, esses cuidados a gente tem que ter bastante. Acho que falando aqui do CS,
hoje, né, ou com a plataforma que a gente opera para ter toda essa administração de cliente, eu separaria em três frentes que a gente tem hoje. Hoje, olhando uma frente mais operacional, onde uma IA pode ajudar a gente num resumo de reunião, que, né? Isso é meio trivial, mas para o volume de reuniões que a nossa equipe faz, que é bastante, isso já traz um ganho muito grande operacional, né? Olhando para um segundo pilar, é uma questão de inteligência. Através hoje da nossa plataforma, a gente conseguir ter insights desse cliente. Então, insight de uma reunião que aconteceu, insight dela prever um possível churn, um insight de trazer uma informação que tem uma oportunidade de crescimento. Então, esse é um segundo item que a gente está trabalhando. E o terceiro, olhando a experiência do cliente. Aí é onde a gente quer melhorar e alcançar isso para o final do ano, onde a IA consiga nos dar conteúdos específicos para cada cliente que a gente tem. Então, como a gente atende diversos segmentos, cada cliente às vezes tem uma dor específica, então a gente quer trabalhar na nossa plataforma ali para justamente conseguir fazer esse conteúdo específico para essa nossa base de cliente. Não, muito legal. E, Richard, trazendo pro lado de vocês, na operação de vocês, tem alguma coisa bacana que você consegue compartilhar com a gente? Outro dia eu estava conversando com o pessoal que estava aqui no treinamento de câmera com IA incorporada. Isso me deixa muito, Vamos muito maluco imaginar esse a negócio. questão de segurança. Vamos falar de escolas, coisas que não são muito bacanas, mas assim, invasões de escola, que isso acontece, pouco acontece no Brasil, graças a Deus, mas não tem no mercado americano. Por exemplo, você consegue detectar por uma câmera através de IA o humor da pessoa. Você começa a entender, e isso é muito importante para escolas, para empresas, que uma pessoa que vai todo dia. Então vamos falar de clima organizacional, vamos falar de uma empresa. Todo mundo tem seus problemas, só que a câmera consegue pegar referência de acordo com como você está, se a pessoa está, pô, esse cara, ele sorria mais, ou está com algum comportamento inadequado, então você consegue prever e predizer através de um banco de dados sempre muito bem qualificado, intenções daquela pessoa de mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, quais os riscos que pode causar? Então, você, falando isso dentro de um mercado financeiro, do ambiente industrial, você imagina pessoas que trabalham com equipamentos pesados, que acabam tendo que tomar um antidepressivo, alguma coisa, você muda a feição, você fala assim, você diminui risco de acidentes de trabalho. Através da IA, você consegue trabalhar, olha, vamos dar para esse cara para um psicólogo, vamos ver o que a gente consegue fazer, ou seja, para ambientes públicos, questões de segurança, tudo por causa da questão comportamental, porque no final das contas, o ser humano ele segue padrões. Então, você colocando esses padrões, evitando os vieses que a gente falou de algoritmos, de falar assim, não, só quando o homem tem esse padrão funciona assim. Para você, senão você vai olhar só homem fazendo isso, ou só mulher fazendo aquilo. Então, se você consegue trabalhar bem, mas de novo, você precisa de uma estrutura de governança, de análise crítica, que não é só deixar a IA fazer sozinha, ela não sabe tudo, nós ensinamos ela. É a mesma coisa quando você fala da experiência do cliente, eu falando como cliente. O que eu espero como um cliente é que a empresa que me forneça serviços, soluções, ela tenha a capacidade de entender as minhas necessidades de uma maneira rápida, que ela consegue aportar pelos meus comportamentos, pela quantidade de compras que eu faço. E é o que hoje vai acontecer com a internet. O Google vai te falar o seguinte, olha, você gosta da camisa de marca X, você vai comprar, ó, apareceu uma promoção dessa agora e tem do tamanho G que você utiliza. Então, é esse tipo de coisa que vai melhorando a satisfação de cliente. Obviamente, estou falando de varejo, mas trazendo isso para o mundo corporativo, como que as ferramentas, as soluções que nos são oferecidas, pode ajudar a melhorar o resultado operacional de uma empresa, margem, ou clima organizacional, ou melhoria de pessoas, enfim. Tudo isso é importante, porque afinal de contas, a gente está falando de ferramentas, mas por trás disso a gente está cheio de pessoas. E ó, vou pegar o ponto agora matador. E aí, trazendo um ponto, só continuar rapidinho com você deixou pingando e eu já pergunto pro Léo. Falando de pessoas, eu sei que tá batido o tema, mas você já comentou, IA vai ou não vai roubar os empregos? E aí eu complemento até com uma pesquisa que eu trouxe recentemente, uma palestra da FGV, que a gente tem ali 30 milhões de brasileiros, mas 20%
tá realmente na janela, mas tem outros 20% que a IA vai potencializar. E qual que é a sua opinião? E daqui a pouco eu já peço para do Léo. Vai levar os empregos? É narrativa? É uma guerra de narrativa? Eu acho que ela pode sim levar os empregos. De quem? De quem não se potencializar, não tiver um pensamento analítico e quiser fazer tarefas diárias repetitivas. Esse sim. Se a pessoa, vai depender muito das pessoas. Aquelas pessoas que continuarem se desenvolvendo com pensamentos analíticos, sendo mais críticos, isso a IA tem tudo para potencializar resultado. Né? Então, isso é fundamental. Cabe ao ser humano, a pessoa querer se desenvolver também. Se ela ficar numa zona de conforto, não gosto muito desse termo, esse jargão, mas é isso. Mas e falar o seguinte, não, eu vou fazer assim, a IA vai roubar, porque eu faço sempre o mesmo cálculo. Óbvio, né? Matemático, né? Matemático, acabou. Tudo que tem matemática no meio, mas quando você fala de pensamento crítico, que precisa ter ética, que precisa ter... A IA só potencializa. E muito. Nossa, muito legal. E aí, Léo? O que você tá vendo aí? De novo, você que tá indo nas palestras e falando um pouquinho do dia a dia que a gente vive, enfim. Eu acho que sim, né? Olhando base de cliente, muito dos clientes eles querem aprovar os projetos de A trazendo ROI, né? Muitas vezes a pergunta que me fazem é quantos headcounts eu vou reduzir, né? Acho que é isso que eu mais escuto, mas eu vejo a IA como uma ferramenta, fazendo uma analogia, né? Imagina quando você vai em qualquer lugar de atendimento ou fazer um exame e lançaram aqueles totens, né, de atendimento. Isso daí também roubou, né? Acho que empregos de pessoas lá que ficavam te dando uma senha, alguma coisa assim. E eu vejo que cada vez mais, não só a IA, mas a tecnologia vai substituir algumas pessoas. Da mesma forma que ela vai trazer novos cargos, né? Então é um pouco bem do que o Richard falou, né? É muito da pessoa, né? Estar preparado e olhar, pô, o trabalho que eu faço hoje, uma tecnologia ou a IA pode fazer. Se eu estou aqui no balcão só entregando uma senha, meu, possivelmente amanhã a empresa vai falar assim, ó, vou trazer uma tecnologia aqui, ou a empresa vai falar assim, ó, você é uma determinação da empresa, né? Vou pegar você para fazer um outro tipo de trabalho, ou então redução de headcount, né? Então eu vejo por esse lado, né? Compartilhando bastante com a visão do Richard. Não, eu tenho colocado exatamente isso na minha palestra, porque o pessoal tem essa questão, né, esse negócio de não, vai roubar, não vai roubar, vai substituir. E aí eu falo, gente, tá discutindo um pouco, potencializar, e parece que é o prompt, né? Entra a solução, sai o ROI. Isso é mágica, mágica não vai acontecer. A gente vai precisar de fato trabalhar isso e tentar estruturar esse retorno, não vai ter jeito, né? Eu vi essa semana, né, o robô lá carregando as malas lá no aeroporto, né? Eu não vi. Então ali isso já era. Você não precisa mais do cara tirar O cara do carrinho o lá, cara né? do carrinho tirando a mala e jogando na esteira, né? Então são as evoluções que o Richard falou. Lá em 2000, quando tinha internet lá, foi uma evolução, né? Pô, você tem um site, você tem não sei o quê, começa a fazer pedido online, Ele nasce o comentou agora, e-commerce, viagem. né? Europa não tem frentista no posto de gasolina. No Brasil a gente tem um sindicato. E aí é o que vai acontecer. Roubou muito o mercado. Livros, por exemplo, diminuiu a quantidade de papel. Exato. Né? Por pessoa, né? Em termos de papel está aumentando, mas papel por pessoa. Coisa que se fala assim, a internet está roubando cursos em EAD. O que a gente ganhou com isso? Um monte de empresas vendendo conteúdo, fazendo coisas diferentes, onde você consegue ter mais absorção de conteúdo em menos tempo. E é isso que acontece. Não, e é muito interessante isso, porque acontece um movimento até contrário de ONGs, de cientistas, mas não se discute o problema, que eu vejo que é treinar as pessoas para que elas evoluam e, enfim, dar o próximo passo. E aí eu faço a provocação. Você já falou algumas palavrinhas. Quais são as competências e as habilidades que essas pessoas vão se diferenciar? Né? E a gente nos bastidores ali, eu falei sobre essa dificuldade de ler e escrever. Faltou, né? A gente procrastinou, faltou na escola, a gente faltou na aula de redação e hoje a gente não tem conteúdo. Principalmente quando você fala é só ver qualquer rede social, ou então WhatsApp, a nomenclatura, a maneira de se escrever de uma maneira mais rápida mudou. Então,
o ser humano se tornou um pouco mais preguiçoso, vamos dizer assim, eu não gosto de generalizar, mas é isso. Você acaba sendo. Mas aquelas pessoas que vão buscar esse conhecimento, que têm um pensamento analítico, se tornam diferentes para o mercado, se tornam diferentes para a empresa. Cargos serão. Quem falava aqui de cara que cuida de conteúdo de web? Não existia isso. Hoje todo mundo faz análise de conteúdo. Então vão aparecer outras coisas. É impossível dizer quais, porque nem sabemos qual é o real potencial da IA. Né? Porque a gente está indo para um mercado de crescimento, de autorização, que a gente está indo para uma convergência do que onde o computador vai ser capaz de ter um pensamento, né, que é singularidade, de todos os seres humanos da Terra, um único computador com processador. Então, para isso, só que ela não vai ter a questão do sentimento, ela não vai ter a questão da ética, ela não vai ter a questão do pensamento analítico, ela vai fazer aquilo que você mandar. Então, as pessoas que tiverem essa consciência e se potencializarem em questão de relacionamento de pessoas, que isso é fundamental, que isso não acaba, porque quando a gente fala de orquestração, porque eu falo de uma orquestração quando a gente fala de IA, né? É a orquestração dos processos, é uma orquestração de pessoas e de ferramentas. Quando se consegue fazer isso, as pessoas continuam sabendo se comunicar adequadamente, conseguem ter essa troca. A IA é um mundo infinito de resultados, seja para a corporação, seja para a tua vida pessoal. Então, a única certeza que eu tenho é que não dá para voltar para trás. Ou seja, a tecnologia volta a ser o meio. Meio. E sempre foi. Ela sempre foi, ela nunca é o fim. Que a pessoa acha que vai dar um comando lá e tudo vai acontecer fazer automático. tudo. É como você tem muitas ferramentas de edição hoje. Transforme, coloque o sapato cor de abóbora no Léo aí. Não vai, vai acontecer. Você não precisa. Não tem mais o cara de Photoshop. Mas se o cara não saber falar bem, não saber se comunicar bem, então a gente vai ficar pessoas que sem potencial de trazer algo mais. Então, isso, pelo contrário, a tecnologia te potencializa, mas você não pode esquecer nunca esse lado humano para poder fazer essa orquestração perfeita. Outro dia eu estava assistindo um podcast e eu vi um gringo falando que a gente usa muito pouco do potencial real das IAs, porque a gente ainda não entendeu exatamente como potencializar o uso da IA. Então, fazer o prompt de entrada, o prompt de saída, construir um dataset, um banco de dados estruturado realmente para você, de fato, conseguir e levar o negócio até o final. Então, a gente é muito generalista e a IA fica cada vez mais generalista. E aí, Léo, o que você acha das habilidades, competências para o futuro? E aí, falando, até me perguntaram hoje de manhã, como que eu vejo os próximos 10 anos, mas aí falando os próximos 12 meses, falando de 2027, como é que você está vendo essas habilidades? E até o momento que você está passando, contratação, como é que você está enxergando isso? Acho que é uma pergunta que faz parte agora em toda entrevista, né? Como que você usa a sua IA no dia a dia, até para saber, né? Como que a pessoa está conectada, o que ela entende de IA, como que ela vê a IA sendo produtiva para ela, num olhar realmente de ferramenta para potencializar, né? E eu acho que de habilidade eu concordo bastante ali com o Richard dessa parte analítica, né? Eu vejo que essa parte humana é muito importante, não é só chegar na empresa e falar assim, todo mundo agora tem que usar a IA. Acho que muitas empresas erram dessa forma de comunicar, de ver esse lado, de como a pessoa tem que aprender, né? Porque não é só ir lá, né, e joga qualquer coisa lá que vai ter um resultado legal. Então, eu com o meu time, né, eu venho incentivando bastante ali vários tipos de treinamento, não só um, né, para justamente eles irem aprendendo cada vez mais, entender o potencial da IA. Porque às vezes você pega no dia a dia lá, o que você fez lá? Eu pedi para a IA me falar, vou dar um exemplo aqui, os ingredientes de um hot dog. Legal, ela trouxe lá pão, salsicha e tal, mas o que você queria? Eu queria o hot dog. Você não queria preparar o hot dog, você queria pronto, entendeu? Sim. Então, você pediu os ingredientes para você ir lá preparar? Não, você tinha que pedir o negócio pronto para ela te entregar o negócio pronto, entendeu? Então, às vezes, essa mudança de mindset do que pedir, do que você quer no resultado faz total diferença. Que entra essa parte analítica, porque daí a gente não está explorando o potencial da IA, né? A gente está pedindo um negócio assim, mas isso que você quer não vai resolver teu problema.
Você está pedindo uma informação para você ter que trabalhar nela ainda, em vez de você tem que pedir o resultado pronto, né? Então, acho que esse é o diferencial, acho que, das pessoas, né? Entender o potencial que a IA tem esse lado analítico, entender, né, que ela precisa de dados ali para ter uma boa resposta. Então, a pessoa tem que entender disso. Não é que ela está lá, que ela sabe de tudo e já vai trazer tudo pronto para você, né? Senão você começa a ter resultados vagos, respostas vagas, né? Quantas vezes, né, assim, trocas de e-mail, de mensagem, você já vê, assim, ó, pô, isso daqui o cara colocou numa IA lá e está me respondendo com uma IA, né? E você vê que é uma mensagem vaga ali, às vezes fora de contexto, né? Então, Sim. acho que cada vez a gente vai ter mais esse tipo de situação, Sim. se a gente não, né? A IA passa a ser igual quando, na minha época, eu fazia o curso de informática lá, né? A gente tinha que fazer curso de informática. Microlins. Exatamente. Microlins, né? Microlins e Databyte. Como é que é? Microinformática, Word, Excel, PowerPoint. pacote Office, Exato. Então, acho que HTML. então a IA acho que tem que estar inserida no nosso dia a dia a partir de hoje, da mesma forma, né, que a gente fala, pô, o cara é um analfabeto digital porque não sabe mexer num computador, né? Dreamweaver. Vai acontecer a mesma coisa se o cara não saber dominar a IA, né? Então, Exatamente. quanto que você tem uma baita ferramenta ali para te potencializar no seu dia a dia, tanto na vida pessoal ou no trabalho. Então, essa é o que eu tenho de ideia aí de IA para 2027. Brincadeiras à parte, ontem eu estava num evento que foi muito interessante. O cara falou assim, meu, o que tá rolando hoje é, eu mando um e-mail, aí eu não sei escrever o e-mail. Aí eu mando um e-mail pro Léo e pro Richard pela IA. Aí o Richard e o Léo, não quero responder esse e-mail. Aí ele bota na IA e fala, responde pro Danilo, vai. Aí ele responde pro Danilo. Daqui a pouco o Danilo fala, não. Aí ele responde de novo. Quando você vai ver, são 2 IAs, 3 IAs, tudo trocando ideia. E é o que você falou, acabou o lado humano. Exatamente. Faz sentido ou não, Richard? Não faz sentido algum. Esse é o ponto. E é essa profundidade que muitas vezes um projeto de IA, e para mim, o que mais falha em projetos de IA em grandes corporações é exatamente isso, porque você não trabalha essa profundidade. Porque você não está trabalhando o people management, o porquê você está fazendo aquilo. É uma mudança de cultura. De novo, IA potencializa, não te transfere. Então, assim, o cara está em preguiça de responder o e-mail, vai responde. Então, não tem sentido ter as duas pessoas na corporação, você concorda comigo? Porque qual que é o resultado se as duas... Se a IA está lá, Exato, aí substitui pela IA. Você é substituído pela IA. Mas aí você não sabe quem treinou aquela IA e o que está falando. E aí vem a questão do viés do algoritmo. Está indo para algum lugar? Está direcionando para algum lugar? Por isso, a implementação de IA, ela tem que ser não só conceitual com as pessoas, e por isso as pessoas são tão importantes nesses projetos, people management, por isso tem que ser dos líderes para os liderados, para entender o porquê, o que espera ganhar com isso, porque se você também não tiver esse apoio da base, do pessoal lá da linha de frente, nenhum projeto vai funcionar, você não vai ter resultado operacional nenhum. E aí o cara, o acionista, quer redução de headcount, como o Lélio falou. Mas o cara não quer redução do headcount. No final, o cara quer melhor resultado, ele quer adicionar valor para os clientes dele. Então, se você não tiver um processo bem orquestrado, com governança, que você fala desde o change management, explicar o porquê para toda a linha de frente, incluir treinamento, incluir diálogo, aí sim você consegue potencializar tudo aquilo que a IA é capaz de fazer para os resultados. Às vezes é até sobrevivência da empresa. Se ela não ser competitiva, igual você falou, o concorrente vai ser e ela vai deixar de existir. Não, concordo 100%. É aquilo, né? O que você está fazendo para olhar o concorrente do lado que está utilizando IA? Você não vai ficar para trás, você vai ficar para trás. Como é que você está olhando isso, né? E o concorrente do lado pode nem estar tão do lado, pode estar do outro lado do mundo. Porque a IA vai fazer toda essa parte de tradução perfeitamente. Que é o que você estava comentando e eu também chego a falar nas minhas palestras, porque eu uso o fone da Apple. E eu fui num avião lá francês, eu falei, caramba, agora eu tô ouvindo tudo, cara, tô entendendo. E assim, é sensacional. Eu falo, meu, e o negócio funciona. E essa é a principal quebra de barreira. Eu vi um japonês comentando, que é a da língua. A tradução simultânea. É a principal quebra de barreira hoje do mundo, é o fone e essa tradução. Trazendo uma outra provocação aqui, você que está nesse cargo de diretoria, esse level, enfim, qual que é o maior desafio? Principalmente a gente trazendo esse passo que a gente chama de The Blue Reset, é de entender que não é recomeçar tudo, né? Porque o pessoal acha que não, vamos resetar, vamos recomeçar. E você comentou dos anos 2000, de continuidade. É você entender que, na verdade, não é recomeçar, não é
é uma evolução. Não é que a gente tá começando do zero, mudou tudo, é tudo novo. Como é que é o seu desafio de levar essa mensagem? Eu gosto de fazer muita analogia, né? E para mim é uma criança que a gente está trabalhando. Então, assim, é uma evolução mesmo. Só que esses períodos de mudança são muito mais rápidos. Então, a palavra que eu falo, que eu gosto de dizer, é adaptabilidade. Você tem que se adaptar ao novo. Em hipótese alguma, a gente pode esquecer quem a gente foi e de onde a gente veio. Nunca. Então, não é mudar, não é reinventar algo, porque isso causa muito estresse. Nem tudo que a gente fez no passado está errado. Muita coisa boa que nos permitiu chegar onde chegamos, mas o que nos trouxe até aqui não nos leva para frente. Então, se eu não tiver um pensamento analítico, se eu não continuar me adaptando, saber adaptar, estar atento a mudanças e ser veloz. Só que o ser veloz, a gente utiliza muito esse termo na Converge, que é don't rush, go fast. Ou seja, não se apresse, mas vá rápido. Porque se você se Que é apressa, diferente, né? é muito diferente. Porque se se apressa, você vai se atropelar e você vai esquecer algum... Então, esse tempo do planejar, de fazer essa orquestração, é fundamental. Aí sim, você começa... fica muito mais fácil esses períodos de mudança. E aí, Léo, gostou dessa? Já vou salvar Eu essa daí. também, eu tô anotando aqui, ó. É que eu tô aqui no. Vou colocar no status do WhatsApp essa daí. Já vamos subir o hashtag, né? Seja rápido, mas não vá depressa. Mas, enfim. É isso, né? Não se apresse, mas vai rápido. Mas vai rápido, né? Faz sentido, Léo? Faz Total sentido, né? total sentido. É muito louco, né? E a gente vê isso, e aí você comentando, eu vi, de novo, eu tô fazendo várias pesquisas por conta da palestra que a Luísa me lançou lá, o lado humano da IA, e quanto mais poder computacional, melhor o modelo fica, mais barato ele fica, e mais eficiente, aí mais poder computacional, mais pessoas, e mais barato, e é cíclico, e aí é o que você falou. E aí fica mais rápido, mas o pessoal acaba às vezes fazendo de qualquer jeito. Então, mas se eu estou usando, se todo mundo está usando mais rápido, mais eficiente, mais rápido, o que diferencia uma empresa da outra? As pessoas que estão por trás. Só quem Que opera. sempre- É quem é tá sempre- dirigindo, né? Exatamente. Exatamente. No final das contas é isso. A gente está falando de pessoas. Trazendo A pra gente- Fórmula 1, cada a segundo gente importa, fala né? de IA com um monte de coisa. Cada segundo importa, cada centavo importa, sempre, né? Então, assim, o muito é feito de poucas coisas. Então, cheio de analogia. Mas é legal. Mas é a verdade. A gente está pensando tanto em parte técnica, tudo, mas por trás. A diferença ainda serão as pessoas. Ainda será esse relacionamento. Então, isso a gente não pode esquecer. Com qualquer adoção de IA, a gente não pode esquecer da relação entre pessoas. Legal. E traz o lance do... Que eu trago um pouco até pro time, que você comentou da essência, otimiza e automatiza. Então, a gente tem que estar lá, tem que fazer o desenho. Você comentou por cima, mas tem que continuar, fazer o desenho, mapear, deixar tudo bonitinho, para a gente conseguir levar isso para frente, para IA potencializar e conseguir gerar essa automação, né? Não, muito bacana. Então, trazendo o ponto que você trouxe aqui, e aí te trazendo mais uma provocação, e eu quero também que o Léo tá numa jornada aqui de gestão de IT Master, governança, processos, pessoas, e aí falando de parceiros, a Converge como um grande parceiro global. Como é que a gente vê esses três pilares? E aí, claro, matriz, governança, pessoas, processos e parceiros no mercado de IA. Então, é isso, né? Não tem como mudar. Não tem como mudar. É fundamental. É fundamental. De novo, pessoas é a base de tudo. Legal. Sem boas pessoas, sem pessoas capacitadas, sem um bom relacionamento, você não consegue resultado nenhum, porque ninguém faz nada sozinho. Você tem que ter boas ferramentas. E boas ferramentas, eu tenho N ferramentas no mercado, mas quem são os bons parceiros que me dão essas ferramentas? Que têm o mesmo porquê que o meu, que têm os mesmos valores que o meu. Então, cada conglomerado de parcerias, vamos dizer assim, tem que entender isso. Não adianta eu ter o parceiro mais barato. Não, tem um parceiro que quer seguir o mesmo caminho que o meu, os valores. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Tem que ter uma boa ferramenta. Várias vezes tem boas ferramentas, mas quando você junta uma boa ferramenta com uma boa parceria com boas pessoas, não tem quem segura crescimento corporativo. Não tem como. E acho que esse é muito que as empresas se perderam um pouco, porque muitas empresas acabam se perdendo ao longo do caminho.
porque faltou exatamente essa conexão. Não tenho mais como fazer sozinho, seja fabricante, seja integradores, no nosso caso, então a gente não vive sem parceria, né? Então é fundamental. Então essa conexão, essa orquestração, ela é o primeiro ponto que qualquer líder de corporação tem que pensar. E antes de eu passar para o Léo, rapidinho, você consegue definir governança em uma palavra para você? Rapidinho. A gestão. Gestão? A gestão. Legal, bacana. Não, fizeram essa provocação comigo, eu falei, caramba, uma palavra é difícil. E aí, Léo, pessoas, processos e parceiros, pensando em governança, falando até do momento que a gente está vivendo, falando de ITIL, ITIL 5, enfim, esse novo modelo da ITIL, AI Native by Design, enfim. Não, legal, né? A gente está nesse estudo constante aí, né, de ITIL aqui, e o melhor é a gente conseguir levar um pouco dessa experiência, desse conteúdo para os nossos clientes. E esse ano eu vejo que os clientes vêm buscando muito esse tema de governança, né? E governança não faz sozinho, né? Então, na hora que você vai para uma conversa com o cliente, mas você tem uma área de governança? Não, eu quero formar e tal. Então, você precisa do quê? De pessoas, né? Ah, você tem os processos mapeados, não sei o quê. Não tem os processos. Então, assim, eu falo muito, então vamos fazer o básico bem feito, né? Então, define aí, né? A governança eu vejo que ela define o caminho da empresa, né? Para onde a empresa vai ali, quais são as diretrizes que tem que ser seguida. Então, define isso, forma um time de governança, define os processos, e aí a gente vai, né, pode usar a IA ali para potencializar as coisas. Então, na Desk Manager, quando a gente formou o nosso comitê de governança aqui para a parte de ISO 27000, a IA ajudou bastante, né, tanto com o engajamento com os nossos clientes internos, com parte documental. Podcast, né? Né? Criamos um podcast com a IA para divulgar esse tipo de material, mas os pilares, né? A gente tinha os processos definidos na empresa? Tinha os processos definidos. Precisou de adequação? Precisamos. O que a IA poderia nos ajudar com isso? Então, a IA foi fundamental nessa parte. E o comitê, né? Que são as pessoas, que no final são essas pessoas que vão definir, né? O rumo da empresa ali na questão de governança. Isso daqui é permitido, isso aqui não é. O que a gente precisa buscar para o ano que vem de melhoria, né? Falando de melhoria contínua, porque acho que a governança é isso, né? Você definir, né, o caminho que a empresa vai, as diretrizes que tem que ser seguida e o processo de melhoria contínua para sempre a empresa estar melhorando. Eu brinco que o papo bom flui, que nem parece que a gente estava aqui, né? Enfim, nesse podcast. A gente está indo para o final. Eu vou pedir para você fazer o fechamento, Léo. Deixa para a gente um takeaway para o pessoal, falando de tranquilizar o pessoal, que a IA não vai roubar o emprego de ninguém, mas o que você pode falar? Um livro, enfim, uma frase, ou um jargão, enfim, o Richard já deixou vários aqui, mas ele vai precisar trazer mais. Enfim, o que você pode levar de takeaway para essa questão? Mais uma vez, eu repito, você tem ido em alguns eventos, o que você tem visto, e trazendo também pelo trabalho que a gente tem feito aqui, falando bastante sobre essa questão da IA e o espaço aqui do Desk Manager Experience, trazendo essas palestras que a gente tem feito aqui dentro da Desk. Por favor. Acho que é o que eu falo para o meu time, falo até em casa ali para minha família, né? Acho que a gente tem uma janela de oportunidade gigante. Da mesma forma, trazendo um pouco do Richard falou dos anos 2000, né? Quem aproveitou esse boom ali soube surfar uma onda, e quem não aproveitou ficou para trás. Então, a minha dica, vejam isso como uma grande oportunidade, né? E não como uma ameaça para você. Busque conhecimento. Acho que hoje com a internet, a gente tem diversos conteúdos gratuitos, bons conteúdos, né? Então, se atualize, veja como uma ferramenta que vai potencializar e às vezes sua carreira, né? A sua vida, né? Tem muita gente que usa isso na vida pessoal, às vezes em questões particulares, às vezes de saúde, né? Então, os dados ali, tudo conectado, relógio, salvando vidas. Então, assim, acho que abrace as oportunidades que vão surgir agora. Não, legal. E você, Richard, como é que você pode me ajudar, deixando um takeaway pro pessoal, deixando
enfim, você falou bastante dessa ideia das pessoas, né? Eu brinco que a gente vai ter que reaprender, né? Começar a estudar de novo, né? Exato. Aí vem a questão da ambidestria. O que é ambidestria? De olhar para o passado e também olhar para o futuro e conseguir se adaptar a isso. E como você faz essa adaptação rápida? Acho que o ponto principal é adaptação. Como você se adapta de um mundo daquele, que para mim não é só uma onda, veio para ficar e potencializar cada vez mais. Então não tem volta. Não tem volta, não é. Eu vou surfar a onda de IA, obviamente, pessoas vão conseguir se adaptar mais que as outras, e essas que tiverem essa ambidestria de conseguir fazer conexões com o passado, com o presente e futuro, onde essas pessoas vão fazer a diferença na sua adaptação, em suas carreiras, em sua vida pessoal. Acho que a palavra é adaptação. Bruce Lee fala, né? Be water, né? Para se adaptar. Né? Darwin também, né? Tem bastante coisa que a gente pode... para não ser muito repetitivo, mas a ideia é essa, né? É conseguir conviver e não... Acho que a ideia é não surtar, é surfar a onda. Eu falo que é surfar a onda gigante. Não pode ter medo. Não Né? pode ter medo. Acho que... Ou se tiver medo, vai com medo mesmo. Não é medo, e assim vai. Essa também é boa. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Mas é isso, no final do dia é isso, né? A gente tem que fazer exatamente isso. Nossa, gostei demais. Richard, como é que a gente consegue se comunicar com você na rede social, LinkedIn, Instagram? Meu LinkedIn é Richard Carnelossi, né? Procurar lá Richard Carnelossi Convergent. Provavelmente vai me achar. Não deve ter um homônimo, né? Ainda deve ser difícil. Né? E é Carnelossi no Instagram. Pô, bacana demais, muito bacana o papo. Léo, como é que a gente te acha na internet? Convido o pessoal para vir para o Desk Manager Experience, aproveitando. Meu LinkedIn é Leonardo Okumura, né? Meu Instagram é Leo Okumura. E aí fica o convite para todo mundo aí que está assistindo. Vem aqui no nosso escritório Experiência, na Vila Olímpia, tomar um café com a gente, conhecer o espaço. Todo mês aqui, né, aproveitando, a gente tem nossos treinamentos de administradores, operadores e maestro. A gente faz no formato híbrido, então a gente comporta aqui 40 pessoas e no online ali à vontade. Então aproveitem essas janelas. Justamente a gente fala muito de IA, de eficiência operacional. Então muitos clientes às vezes que já estão 6 anos com a gente, é outra plataforma, né? Com todos esses recursos, a gente lança no mínimo aí 30 recursos novos todos os meses, né? Então é difícil até de acompanhar. Então é importante que vocês que estão nos assistindo aí participem dos nossos treinamentos. A gente tem uma comunidade também de cliente, então fica o convite. Me chama ali no meu LinkedIn ali que eu adiciono vocês. E obrigado, Richard, por ter participado com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigado, Danilo, por ter me convidado aí. Que isso, é uma honra. E mais um episódio encerrando. Pessoal, curte, compartilha. Tem lá a nossa playlist no YouTube. Também nas outras plataformas de podcast. Spotify só cresce podcast aqui. O pessoal, você viu, o Richard deu aula, várias frases aqui, o Léo também. Gente, mais uma vez, segue, compartilha, LinkedIn, Instagram, não esquece e te vejo no próximo episódio. Até lá, valeu! This is the Blue Reset.